Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e este vídeo de hoje é um aulão de SQL, a linguagem número 1 do mundo para fazer consulta e manipulação de dados em banco. Eu vou conduzir essa aula utilizando o MySQL, tanto Server quanto o Workbench. Então, caso você não possua o MySQL na sua máquina, vou deixar na descrição materiais de apoio para você preparar o seu ambiente. Combinado? Então vamos lá. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, vocês encontram no e-book de MySQL para iniciantes, que serve como referência para essa aula aqui. Tá? Então, na descrição aqui do vídeo, certo? Você encontra o link do vídeo de instalação do MySQL e você encontra o link para download do e-book gratuito. Recomendo que vocês baixem o e-book para terem como consulta. Né? Tem mais coisa lá do que eu vou mostrar aqui, não vou conseguir mostrar tudo aqui, não nessa aula, tá? E no vídeo de MySQL ensina a instalação também. No e-book também ensina a instalar, tá? Se precisar, também tem lá. Beleza? Então vamos lá. Quais são os 4 comandos SQL que todo dev tem que saber? Tá? São 4. Deixa eu colocar aqui um comentário. É o select, que é para selecionar, né, para retornar dados. O insert, que é para inserir, certo? O update e o delete, certo? Então são as 4 operações. Isso aqui forma aquilo lá que eu mencionei antes, né, que é o CRUD, né, que é o create, retrieve, update e delete, tá? Essa sigla aqui quer dizer isso, CRUD. Então, esses 4 comandos aqui, eles te habilitam a fazer as principais operações do banco de dados. São os principais 4 comandos que você tem que conhecer. Desses 4, o mais importante é o select. Por quê? Porque o select, ele meio que dá a base para os outros, e também porque os demais, geralmente a gente faz no modo visual, tá? Exceto quando a gente precisa manipular grandes quantidades de dados ao mesmo tempo. Quando é só um registro que você vai atualizar, ou inserir, ou excluir, geralmente a gente faz pelo modo visual, é mais comum. Mas o select é para você fazer as consultas no banco de dados. E quando a gente fala de consultas, eu posso aplicar filtros, eu posso colocar regras na minha consulta, né, para filtrar os dados, e aí acaba tendo muita variação. Então o select, realmente a gente utiliza bastante o comando select, é o que você tem que colocar mais esforços em dominar dentre os 4. Beleza? Mas todos os 4 vocês precisam saber. Primeiro comando, tá? Essa área aqui de escrever comandos SQL, só você clicar com o botão direito na tabela, Select Rows, ele abre uma janelinha dessas aqui para vocês, tá? E aí você pode escrever código à vontade aqui dentro. Vamos lá. Como é que eu utilizo o select? Eu uso o comando select, aí você passa quais colunas você quer retornar. Então imagina que você vai lá na tabela clientes, mas você não é obrigado a trazer todos os dados dos clientes, você pode trazer algum dado específico. Tá? Se você quiser todos, você vai utilizar select asterisco. Se você quiser algum dado específico, você vai colocar qual dado você quer, select nome, por exemplo. Tá? Vamos de asterisco por enquanto. Select asterisco. Na sequência, você vai colocar a palavra from e o nome da tabela. Por exemplo, clientes. Então, seleciona tudo a partir de clientes. Ou seleciona tudo dos clientes. Seriam as leituras possíveis aí para esse comando. Para executar esse comando, você clica no símbolo do trovão aqui que tem no topo. Clica aqui no trovão. Ele vai executar e vai trazer aqui embaixo para vocês. Isso já é o padrão, tá? Quando você clica no botão direito, Select Rows, ele já faz isso, certo? Não teve nenhuma novidade aqui. Opcionalmente, você pode colocar ponto e vírgula no final da linha também, tá? Não é obrigatório, mas em alguns casos pode ajudar. Quando você tem um monte de comando, né, quer separar os comandos, ponto e vírgula pode ajudar. Bom, se você quiser só o nome dos clientes, pode colocar aqui, ó, Select nome from clientes. Clica no trovão. Reparem que ele traz daí só
os nomes. Se você quiser só as idades, select idade from clientes. Vai trazer só as idades. Se você quiser nome e idade, você vai colocar select, nome, vírgula, idade from clientes. Clica no trovão, vai vir nome e idade. Tá? Então, o uso mais básico do select é esse. Mas não é o uso principal. O principal de um select é você aplicar algum filtro, alguma condição para os dados que vão ser retornados. Então, como é que eu faço isso? Vou voltar aqui para o select asterisco from, trazer todos os dados. Imagina que eu queira trazer somente os clientes que moram no Rio Grande do Sul. Certo? Eu tenho um campo ali na minha tabela que é o F. Eu quero trazer somente os clientes cujo F seja RS. Como é que eu faço isso? Depois do nome da tabela, você pode utilizar a palavra where, que significa onde em inglês, e aí eu passo o campo que eu quero usar como filtro, por exemplo, o F, seguido de um operador, por exemplo, igualdade, e aí eu coloco a minha variável de comparação, certo? Então aqui no caso é uma string, e string em SQL a gente usa entre aspas simples, tá? Então, onde o F igual a RS. Então se eu mandar executar agora, ele vai trazer somente os clientes cujo campo UF seja RS. Então no caso aqui o Luiz e o Pedro. Se eu trocar o F para SP, mandar executar, vai vir só o novo cliente. Se eu trocar para SC, mandar executar, vai vir só o mais um cliente. Então, o meu where, o meu filtro, vai ser sempre campo, operador, valor. Certo? Então, no caso, eu tenho a igualdade, eu tenho a diferença, tá? A diferença no SQL é menor e maior, tudo junto, certo? Eu tenho aí a diferença. Então aqui eu quero todo mundo cujo UF não seja Santa Catarina. Certo? Seja diferente, né? O UF seja diferente de Santa Catarina. Então eu uso a igualdade é um igual e a diferença é menor e maior. Perfeito? Mas eu posso também ter outras comparações possíveis. Imagina que você quer comparar, você quer um campo de texto, né? Mas se eu quiser comparar um campo numérico, idade, por exemplo, eu quero todo mundo que é maior de idade. Eu posso colocar onde idade maior que 18. Ou maior igual a 18, né? Porque se tem 18 também já é adulto, né? Então, mando executar. Ó, tá aqui. Só não trouxe o Pedro, que é o único menor de idade cadastrado na minha base. Certo? Então você pode estar utilizando igualdade, diferença, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, né? Esses são os operadores relacionais, né? Que a gente usa lá desde a matemática do ensino fundamental, certo? E eu posso também combinar filtros. E aí, na combinação, eu posso usar lógica e lógica OU, certo? Então, eu posso, por exemplo, querer os clientes onde a idade seja maior ou igual a 18 and, né, então, lógica né, a UF seja RS. Então, eu quero agora, é um filtro. Primeiro ele vai filtrar, todo mundo tem idade maior que 18, maior ou igual a 18, e dentro desse subgrupo, ele vai filtrar novamente aqueles cujo UF seja RS. Então ele aplica um filtro, depois ele aplica mais um filtro ainda em cima. Quando eu executar, ele vai trazer somente quem atende aos dois critérios, no caso apenas o Luiz. Então apesar de eu ter dois clientes do RS, o Luiz e o Pedro, somente o Luiz atende aos dois critérios que eu estabeleci aqui. Certo? Então, você pode combinar quantos filtros você quiser
com lógica e ou com lógica ou. Um exemplo com lógica ou, né? Eu poderia querer os clientes cuja UF seja RS, or, né, que é a lógica ou, UF seja SP. Então agora vai vir todo mundo, ó, que é do FRS, Luiz e o Pedro, e também trouxe um novo cliente, que é do FSP. Só não veio o cliente que é de Santa Catarina, que é o F dele é SC. Tá? Então o OU é, para cada linha, imagina bem essa lógica, né? Vai na linha 1, o FRS é, então beleza, então inclui. Linha 2, o FRS é, então inclui. Linha 3, o FRS, não. Opa, então vamos testar a segunda condição, porque é um OU. O FESP é, então inclui. Tá? E lá na linha que ele chegou, que o F era Santa Catarina, ela não bateu com a primeira condição, nem com a segunda, daí ele descartou. Certo? Então você pode criar condições únicas, condições combinadas com E, condições combinadas com OU, né? E como eu mencionei, tem muitas outras variações de select que vocês podem estar fazendo, tá? A gente não tem como abordar aqui todas elas não nessa aula, mas você consegue cruzar informações de tabelas diferentes, você consegue aplicar funções mais complexas, né? Você consegue fazer cálculos, certo? Modificar dados. Você consegue fazer muito mais num select do que apenas esses filtros básicos, né? Essas seleções que eu trouxe aqui. Mas a base é isso aqui, beleza? Então vamos lá. Insert. Quero inserir um dado. Deixa eu comentar esse cara aqui de cima. Como é que a gente insere um dado via SQL? Eu uso o comando insert, into qual a tabela, clientes. Aí, entre parênteses, eu coloco os campos que eu vou inserir, nome, vírgula, idade, vírgula, UF, vírgula, data cadastro. O ID você não precisa passar. Depois dos parênteses, você coloca values, que é valores, né? Então, insere dentro de clientes, nestes campos, estes valores. E aí você coloca, tá? No values aqui, você vai passar os campos que você quer, os valores que você quer inserir nos respectivos campos. Então, o primeiro valor é o do primeiro campo, que é o nome. Vou botar aqui, cliente novo. Tá? Como ele é texto, né, eu coloco entre aspas simples. Depois, idade. Tá aqui, sei lá, 50. Número não precisa de aspas. Depois o F. Vou botar aqui BA. Data cadastro. Datas a gente coloca entre aspas também, tá? Então é 2023. Vou chutar qualquer aqui. 0505. Perfeito? Então a sintaxe do insert é essa. Insert into nome da tabela. Entre parênteses os campos. Daí values. E entre parênteses, os valores na mesma ordem dos campos que vocês colocaram aqui. Clico no trovão, ele inseriu pra gente. Tá? Apareceu aqui embaixo o comando e já apareceu a linha aqui no retorno. Na verdade não apareceu não, ele piscou aqui e não apareceu, né? Eu tenho que dar um select de novo aqui se eu quiser ver lá embaixo. Tá aqui, ó, cliente novo. Beleza? Então, o insert, tá? É bem direto. Raramente a gente precisa de algo muito mais elaborado do que isso aqui, certo? O que nos leva para o próximo comando. Se eu quiser atualizar um dado, aí o nosso próximo comando é o update. Tá? Então eu vou ter aqui um update, daí você vai colocar o nome da tabela, clientes, aí você vai colocar o comando set, que é de definir, atribuir, e você vai passar qual ou quais campos você quer atualizar. Vamos dizer que eu errei o nome do cliente. Então você vai colocar clientes set nome igual. Daí você vai colocar o novo nome.
Era cliente novo Júnior. Esqueci de botar um Júnior no nome dele, certo? E depois de quais campos você quer alterar, você coloca o filtro da alteração, tá? O update, você tem que passar o filtro, porque é pelo filtro que o banco de dados vai saber o nome de quem que ele vai alterar, certo? Se você não passar o filtro, ele vai alterar o nome de todo mundo. Então você sempre tem que passar um filtro. E eu recomendo também que você procure utilizar como filtro o ID, para não correr o risco de errar e atualizar o cadastro errado, o cadastro, né, que não era o que você queria. Então, se eu quero alterar o cliente novo aqui, que é o de D6, eu uso o ID6 como filtro do meu update. Então, geralmente no update a gente recomenda aí você utilizar o ID como filtro. Então, ele vai atualizar todos os clientes, mudando o nome para cliente novo júnior, onde, né, todos os clientes cujo ID seja 6. É isso que ele vai atualizar. Como os IDs são únicos, né, vai atualizar só um cliente. Então eu clico aqui na execução. Deixa eu atualizar aqui embaixo. Ó, cliente novo júnior. Beleza? E o update, você pode atualizar quantos campos você quiser. Se quiser atualizar mais de um, coloca uma vírgula, depois do primeiro campo, bota o segundo campo, sei lá, idade 51, por exemplo, né, e vai colocando. Vírgula, campo igual, novo valor, vírgula, campo igual, novo valor, e assim por diante. Tá? E o filtro também, o filtro do update, se vocês quiserem, pode combinar. Tá? Eu recomendo que você atualize baseado em ID. Mas se você precisar combinar por algum motivo, né, pode botar where id igual a 6 and tal coisa, né, ou or, pode ir combinando aí também os filtros, assim como você faria num select. E o último dos 4 comandos principais que você tem que conhecer da SQL é o delete. Tá? O delete, você chama delete from nome da tabela, where, e passa o filtro. Se você não passar o filtro, vai excluir todo mundo. Então, muito cuidado. Tá? E o filtro que eu recomendo que vocês utilizem é também baseado em ID. Tá? Qualquer filtro funciona. Mas quando você quer excluir só um elemento, passa o ID daquele elemento para não correr o risco de excluir errado. Tá bom? Porque às vezes a gente coloca um filtro ali muito abrangente e exclui mais do que a gente gostaria. Então, exclui por ID que não tem erro, mas você pode colocar no where aqui qualquer filtro que você quiser. Tecnicamente falando, né, qualquer filtro funciona. Então vamos mandar excluir. Ó, excluiu. Certo? Daí já aparece ali embaixo, né, já sumiu o cliente júnior que estava aqui embaixo. Tá bom? Então essas são as 4 operações que vocês precisam conhecer de SQL. E aí, gostou dessa aula de SQL? Todos os materiais de apoio ficaram com os links na descrição aqui do vídeo e qualquer dúvida que você tiver ou erro, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo também. Na sequência, eu vou te recomendar alguns vídeos adicionais e eu adoraria que você deixasse o seu like em retribuição ao meu trabalho aqui no canal. Combinado? Então até a próxima!